primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: você ficou 34 anos na TV Globo. Hoje, se você pudesse voltar lá, se você pudesse falar com aquele show lá do começo, ou se você fosse aquele show do começo, o que você teria feito de diferente? Não teria feito nada de diferente, não. Em relação à Globo, eu acho que é a pergunta que você está fazendo, eu entrei na Globo achando que realmente era uma oportunidade muito boa, era um momento que eu pensei até em largar o jornalismo. Quando essa porta se abriu para a Globo, eu achei que era uma chance de trabalhar num lugar com profissionais melhores, com uma repercussão melhor do seu trabalho, quer dizer, eu fui muito feliz na Globo nesses anos todos, de uma maneira geral. Então, quer dizer, eu não teria refeito, não teria mudado nada, não. Uhum. A segunda pergunta é de que antes da Globo você estreou no jornalismo quando foi trabalhar na Manchete, certo? Sim. Então, qual momento da Manchete ali, naquele tempo que você passou na Manchete do Rio, foi que mais te marcou? Olha, quer dizer, eu trabalhei 3 anos lá, né, 3 anos e pouquinho, e para mim foi muito marcante, né? 3 momentos foram muito marcantes para mim. É, o Carnaval de 84, que foi o primeiro Carnaval do Sambódromo, e a primeira vez que eu trabalhava no Carnaval. Então, você está ali do lado das escolas de samba, e ainda por cima numa obra nova, né? Era o governo Brizola, ali, o projeto, a ideia do Darcy Ribeiro. Era um marco na cidade, foi um marco também de cobertura, porque a Globo não cobriu o Carnaval, porque ela tinha problemas políticos lá com o Brizola. Então foi muito legal. Sim. Logo depois foi a Olimpíada de Los Angeles, que foi a minha primeira Olimpíada que eu cobri. Eu cobri pela Manchete. E depois, em 86, foi a Copa do Mundo do México, que eu também cobri pela Manchete. Esses foram os 3 momentos mais importantes meus profissionais na Manchete. Certo. A terceira minha pergunta é o seguinte: ali já na Globo você fez de tudo, né? De grandes eventos esportivos, desastres naturais, passando por guerras, início da segunda intifada, desculpa, Intifada. G8, G20, etc. Como que você consegue falar de vários assuntos em assim, pouco tempo, no sentido de que, digamos que hoje o cara liga na TV, tá lá vendo um show falando de Copa do Mundo, depois ele tá falando de guerra, depois... Como que você consegue fazer essas várias matérias e mantendo uma qualidade muito, muito grande? Olha, isso é estudo. Estudo no sentido de que eu leio muito, né? Eu sempre li muito desde criança. Então, você vai acumulando, né, uma espécie de conhecimento de coisas, né? Claro que você não pode entender de tudo, né? E quando você não entende, você procura e você estuda e você lê, e você procura onde tem coisas bem escritas. E isso também esse olhar, né, de você saber onde achar coisas boas, também faz parte desse exercício justamente da leitura. Então, eu acho que exatamente porque eu me interesso por tudo, eu me interesso por arte, me interesso por ciência, me interesso por história, me interesso por esporte, me interesso por economia, vejo que eu sempre lesse muito de tudo. E aí, claro, que quando chegou na hora profissional, né, que eu continuei a desenvolver isso, né, ainda mais, ficou fácil, quer dizer, para mim, quer dizer, é claro que eu entendo que eu tenho um perfil que é muito raro, né? Eu estou falando raro não só no Brasil, bem no mundo, assim. Pouco jornalista faz de tudo, né? E foi um privilégio para mim. Uhum. Uma quarta pergunta você já fez inúmeras entrevistas com pessoas que muita gente gosta. Qual é o entrevistado que você mais se surpreendeu no sentido de que você, sei lá, achou tanto positivamente quanto negativo, mas o que mais te surpreendeu como pessoa, ou ali você achou que a pessoa não fosse assim ou assado, não sei, mas que te surpreendeu? Olha, essas perguntas específicas, assim, de qual é o filme que você gosta mais, qual é, assim, elas são difíceis para mim, porque numa carreira tão longa como a minha, eu falei com muita gente, né? Entrevistei muita gente, então, assim, é difícil para mim, assim, agora pensar, se eu mandasse a pergunta e eu começasse a pensar, poderia ser que eu te achasse um nome, mas agora, assim, não me vem à cabeça, assim, uma que tenha se destacado especialmente, entendeu? Então vou passar essa. Não, tranquilo. Na última edição do Bem Amigos, acabou ali, né, eu acho que foi o Galvão, não sei, que acabou revelando que qual time você torce, né? A gente aqui no jornalismo, o jornalismo tem muito isso, né? O jornalismo esportivo, de que não conte o seu time e tal. E depois disso, como que foi a sua relação, o Flamengo, né, se não tiver nada, como que foi a sua relação com a torcida, com o time em geral?
Olha, eu não cubro o Flamengo, né? Eu não cubro clubes desde 95, né? Logo antes de ir para Londres. E quando eu voltei, eu nunca mais fiz futebol que não fosse seleção brasileira ou Copa do Mundo. Então, eu não tenho uma relação com esse time do Flamengo, é, e nem tenho, enfim, com a torcida eu não vou ao Maracanã, assim, mas eu ia muito quando eu era jovem, mas depois que comecei a trabalhar em esporte, a minha cota de jogo de futebol já está para 3 encarnações já. Então, eu vejo alguma coisa na televisão. Eu fui chamado pela Flá TV para dar uma entrevista para eles na sexta-feira que vem. Eu acho até por conta disso. Claro que eu tenho muita história minha cobrindo o Flamengo como torcedor, mas assim. Agora, eu sou um torcedor talvez, muito pouco fanático, no sentido que eu gosto que outros clubes ganhem de vez em quando também. Eu não acho legal que o Flamengo seja tão dominante no Rio de Janeiro, assim, do jeito que ele é hoje, pela questão financeira, né? Porque eu acho que quebra um pouco do bom humor da cidade, né? Aquela coisa de você vai no bar e você sacaneia um, aí na semana seguinte é o outro que te sacaneia, porque o outro ganhou, entendeu? Num ano um time é o campeão. Eu acho assim que para a natureza humana, essa diversidade de vitórias, ela faz bem à sociedade. Quando só um time ganha, você é um pouco que você vê no Rio hoje, né? Uma torcida que, em parte, né? Uma parte dela passa uma imagem arrogante e 3 torcidas que ficam com um jeito ressentido, né? De certa maneira, torcendo para o Flamengo não ganhar. Então é chato para todo mundo. Eu acho que fica meio pior do que era antigamente. A minha sétima pergunta é o seguinte: você e o Tino Marcos são dois dos grandes repórteres da Globo, principalmente em esporte. É que o pessoal mais jovem tem como exemplo. Como que você lida com isso, com essa questão de, olha, eu sou exemplo para várias pessoas no jornalismo? Olha, eu fico muito feliz, assim, muito honrado de que as pessoas tenham apreciado o meu trabalho durante tanto tempo, né? Pô, como é o teu caso, aí você já nasceu, eu já estava na televisão, então você me vê há muito tempo, né? Você nem estava começando a ainda entender um pouco essa coisa de esporte, e você já me via lá cobrindo a Olimpíada, Copa do Mundo. Então, me fico muito feliz, muito honrado. E muita gente chega e fala, poxa, eu gosto muito do teu trabalho. E eu acho que o jornalismo é um trabalho, é uma das profissões em que você melhora com a idade, né? À medida que você tem mais experiência, o teu trabalho fica melhor. Então eu acho que também é um não crescendo. Eu diria que hoje, as minhas últimas reportagens, meus últimos anos de trabalho, não que os outros não tenham sido bons, mas eu acho que provavelmente estavam melhores ainda, em termos assim, do meu domínio, né? Do texto, da maneira de fazer, da maneira de falar, enfim. E isso eu acho que por isso que tem pouca essa impressão. Uhum. Você trabalhou antes de começar no jornalismo, só me corrija se está errado, no hotel Stern, no Rio, na alfândega do aeroporto. No Hotel Sheraton. Isso. Na alfândega do aeroporto internacional e na Air France, né? Air France, perdão. Né? O que essas experiências te ajudaram no dia a dia de repórter ali, cobrindo as coisas? Olha, o que eu trabalhei mais tempo foi na Air France. Eu trabalhei 7 anos na Air France. Eu fazia chegada no voo de Paris, eu fazia check-in, coisa que é muito boa, que para a televisão valeu, é que um avião, eles têm que sair naquele horário, é uma obrigação. Entendeu? Você não pode sair mais ou menos no horário, tem que sair naquele horário. Então existe uma pressão de deadline. E assim como você tem uma deadline no Jornal Nacional, você tem que entregar o texto naquela hora, porque a matéria tem que entrar no ar, você, em aviação, você também tem essa pressão de fazer certas coisas naquele tempo, porque o avião tem que sair no horário. Então eu acho que uma coisa me ajudou na outra. Uhum. A minha nona pergunta. Perdão. Peraí, desculpa. A minha outra pergunta é o seguinte: o que te encantou na política que fez você, depois de ter saído do jornalismo, ter ido para a política? Bom, política é o nosso mundo, né? Política são as coisas que a gente vive. Quer dizer, se a gente vê gente pobre dormindo na rua, ou se a gente vê o salário mínimo baixando nível de reais, né, em quase 20 anos, como agora, você vê o país ficando pior, tudo isso é política, né? Ao mesmo tempo também, entendeu? Você botar mais dinheiro na educação, você cuidar da pandemia
respeitando a ciência, tudo isso é política. Então, eu sou filho de exilado político, né? Meu pai foi envolvido em política e ficou 16 anos fora do Brasil por causa disso. E então eu sempre foi um assunto próximo para mim, porque até se interessar pelo mundo, de certa maneira, é se interessar por política. A minha saída da Globo e entrada na política tem a ver com o momento do Brasil. Eu diria que se o Bolsonaro não fosse presidente, eu não teria escolhido política. Eu diria que eu estaria muito feliz como repórter. Mas eu acho que o momento é tão grave, as coisas estão tão piores no Brasil por causa dele, e podem piorar tanto se ele for reeleito, que essa é a principal motivação. A segunda motivação é no estado do Rio. Eu sou carioca. E o estado do Rio teve 5 governadores presos, né? Os recentes dos últimos 5 aí, tem 5 presos em algum momento ali. Isso diz muito como o modelo do Rio é péssimo, né? E a gente tem números no Rio, várias estatísticas de vários desemprego, pobreza, que estão em níveis que você não imaginaria para um estado no Sudeste, numa área rica, que foi capital, que é a imagem do Brasil no exterior, é o Rio de Janeiro. Todos esses problemas que a gente tem, o problema da milícia, o problema da violência, tudo isso faz com que a gente tem que mudar. Não é possível a gente continuar assim. Eu moro no Rio, eu adoro o Rio de Janeiro. Então, nesse aspecto, depois do Lula ganhar do Bolsonaro, para mim o Freixo virar governador é fundamental para melhorar a vida das pessoas. E esse é um segundo motivo muito forte. E aí a minha entrada para Brasília, para ser deputado federal, eu acho que é federal porque, como eu viajei muito pelo mundo, tive uma experiência muito internacional, assim, eu acho que eu ajudo mais, eu contribuo mais pensando o Brasil como um todo do que o Rio de Janeiro especificamente. Então é claro que eu vou defender interesses do Rio de Janeiro no Congresso, mas eu acho que eu vou pensar muito temas que são ligados à sociedade como um todo. Eu acho isso interessante. Eu já estou chegando às minhas últimas perguntas, mas a minha penúltima pergunta é o seguinte: você pegou uma época ali na TV, não tinha internet, não tinha rede social, e como que isso para você hoje, você vê que influencia o jornalismo atual, e como que você acha que poderia lidar ali, por exemplo, com fake news, essas coisas todas que estão hoje, digamos assim, pautando as conversas jornalísticas? Olha, as redes... Quer dizer, pro tempo que eu tenho de jornalismo, é claro que as coisas mudaram muito, né? Tinha máquina de escrever, eu cheguei a escrever à mão os meus textos na rua. Isso, obviamente, não existe mais. A parte da internet, claro, é uma revolução fantástica, maravilhosa. As redes sociais também são fantásticas e maravilhosas na teoria. Na prática, o que você vê não são as pessoas usando a internet para se informarem mais e ficarem mais cultas. É muitas vezes mais... Bom, a coisa que mais se usa na internet é a pornografia, né? Para ver filme de sacanagem. Então, quer dizer, há uma diferença entre a teoria e a prática enorme. As redes sociais também, elas empurraram as pessoas para se comparar entre elas, para coisas assim que também não fazem muito bem. Você pode imaginar, para quem é jovem, para quem é adolescente e está crescendo, né? E você tem dúvidas sobre o teu corpo, porque você está crescendo, né, de uma maneira meio desconjuntada. Nessa hora, a internet ela é muito cruel, né? As redes sociais são muito cruéis e as pessoas, isso causa um trauma realmente para adolescentes, né? O nível aumentou muito o nível de suicídio em adolescente. Então você tem coisas realmente muito... Fora a agressividade, você soltou uma agressividade de pessoas que estava reprimida por frustrações, muitas delas justificadas, que o país está pior, sim, as pessoas estão com mais raiva. A economia está pior, as pessoas estão mais desempregadas, as pessoas estão com mais raiva. Então elas jogam muito dessas frustrações na internet e nas mídias sociais, e elas ficam ali no seu telefone, no seu computador, né, falando sobre tudo, né, dando opinião sobre tudo. E não dá, né? Se a gente pega esse movimento anti-vacina, o que é anti-vacina? Você acha que você tem direito de ter uma opinião sobre vacina? Você estudou medicina, você fez epidemiologia, você estudou a área de ciências para você realmente entender o tema. Né? Não é eu gosto dessa camisa ou não gosto dessa camisa. Estou falando de um assunto que é tremendamente complexo. Né? Mesma coisa andar de avião. Né? Você diria que todos os passageiros poderiam palpitar sobre como o piloto deveria conduzir o avião? Não, é claro que não.
chegar na sociedade uma pessoa que seja especialista. Agora, essas redes sociais, a maneira como isso está sendo conduzido, empurra as pessoas ou ajuda as pessoas a acharem que elas podem ter opinião sobre tudo. O que se mostra, como nesse caso do pessoal antivacina, que é muito danoso para a sociedade, para a vida delas. Então, eu acho que a gente tem que repensar um pouquinho, né, o modelo das redes sociais, o fato das redes sociais estarem ganhando muito dinheiro com essa agressividade, porque obviamente geram mais likes ou não likes, né, que as pessoas se mobilizam mais por conta dessa raiva, né? Então é muito importante que também a gente entenda que é preciso um freio nisso. Você não pode deixar empresas ganharem dinheiro com o mal da sociedade, né? Isso fica muito claro para mim, e eu acho que isso tem que ser. Eu entrei em mídia social há muito pouco tempo, até porque eu não gostava, mas eu acho que é importante jogar um jogo que a maioria das pessoas joga, mas não é uma coisa que eu vejo um lado muito negativo também. Chua, eu já estou chegando na minha última pergunta e é assim, por fim, qual que é a dica que você dá para os mais novos que querem ser repórteres ou correspondentes, como você foi, né, com grandes coberturas, com uma trajetória que marcou muita gente, digamos assim? Olha, ser jornalista basicamente requer curiosidade, gostar de gente, né? Então eu acho que você pode ser um bom jornalista com esses dois quesitos, você já pode ser um bom jornalista. Já você aspirar a ser correspondente, aí você precisa falar idiomas, você precisa gostar de história, ler, né, muito. Eu acho que a leitura ela é muito importante em qualquer nível de qualquer repórter. O repórter do bairro é muito importante ler, porque tem a ver com imaginação, tem a ver com empatia, tem a ver com conhecimento, obviamente. E claro, você como correspondente mais ainda. Agora, no Brasil, a gente tem muito pouco correspondente, muito pouco, né? Se você juntar todos os correspondentes de todos os meios de comunicação, a gente chega a 100, menos ainda, 50 talvez. Então é muito pouco, muito pouco. Então você planejar a tua carreira querendo ganhar na loteria é equivocado, porque você vai se frustrar. Pode ser que aconteça, pode, mas você não pode planejar na vida ganhar na loteria. Eu acho que você pode fazer coisas que ajudem você a ser escolhido. Que foi o meu caso, falar vários idiomas, isso me ajudou. Eu li muito, isso me ajudou. Mas é claro que poderia ter sido um outro escolhido. Você também tem que ter sorte naquele momento, até porque são poucas vagas e tem muitos correspondentes que ficam lá muitos anos, então ocupando aquela vaga que não será desocupada, entendeu? Então, é difícil. Eu acho que a dica principal é leia. Realmente, isso é uma coisa que teus pais provavelmente falavam e é verdade. Se você quer ser um bom jornalista, você tem que escrever bem, você tem que ler bastante. Escrever, você não aprende a escrever bem, você aprende a ler primeiro. E você lendo bem e, portanto, apreciando o nosso vocabulário, entendendo bem as ideias, você se expressa bem escrevendo. Então, isso eu acho que é o principal. E eu acho que não tem truque nesse aspecto, né? Eu acho que a tua geração já é uma geração muito ligada a pouca leitura e ler coisas muito rapidinhas. Agora, todo assunto complexo é importante, de uma maneira geral, né? Todo assunto importante é complexo, melhor dizer. E você não pode imaginar você entender um assunto complexo sem você ler bastante. Você não vai entender um assunto complexo lendo no celular umas notícias. Não vai. Não vai ser por aí, entendeu? Então, o jornalista ele precisa realmente fazer o dever de casa. O dever de casa, no caso do jornalismo, é conhecimento, conhecimento e leitura.